Bom dia. Que prazer estar aqui cedo, já com os meus irmãos em Cristo, adorando a Deus num louvor desse que a gente acha que está ali, ó, no Santo dos Santos, né? Que louvor abençoado, Tiago. Que Deus abençoe a sua vida, te leve a lugares altos para que você continue honrando o nome dEle, glorificando o nome dEle, em nome de Jesus. E essa manhã eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, se você trouxe, no livro de Lucas, capítulo 7. Quem achou pode dizer amém. Poucos améns, vou esperar um pouquinho. Lucas 7. Lucas 7, a gente vai ler a partir do versículo 36. Quem achou, diz amém. Acho que ainda está fraco. Quem achou, diz amém. Ouvi mais améns agora. Vamos lá. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então, os demais convidados começaram a comentar: quem é este que até pode perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque ela é alimento sólido para nós. Obrigada, Senhor, porque é essa palavra que todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins, nos colocam de pé, nos sustenta, nos dá ânimo e nos dá vida para prosseguir em meio ao mundo tão perdido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós. E a tua palavra é viva.
Ela é tão viva que a cada dia ela fala de uma forma diferente a nós. Ela é tão viva porque é o Senhor se revelando a nós. Ela é tão viva porque nós sabemos que a tua palavra é a conexão do céu que o Senhor traz à terra, para que a gente te entenda, para que a gente se compreenda, para que a gente tenha direção. Obrigada pela tua palavra, obrigada por esse alimento, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa manhã. Eu peço agora pela autoridade do nome de Jesus que qualquer outra voz seja calada, Senhor, em nome de Jesus. Que qualquer distração caia por terra em nome de Jesus. Mas que a gente receba esse alimento completo. Que a gente raspe o prato, Senhor, e receba tudo que o Senhor quer nos dar essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho essa passagem tão linda, porque um fariseu, vendo toda a popularidade de Jesus, vendo como Jesus fazia tantos milagres, vendo como tinha uma multidão que seguia Jesus, ele foi lá e convida Jesus para jantar em sua casa. Até aí, tudo bem, que lindo, né? Um convite para uma refeição era um convite de alto valor social. Então ele viu em Jesus alguém importante, um profeta, e falou, vou convidá-lo para minha casa, e convidou ele para um jantar. Só que o que acontece? Enquanto o jantar acontecia, estavam todos lá ao redor da mesa, uma mulher invade o local, invade mesmo. Não era uma mulher convidada. E não era uma mulher qualquer. Era uma mulher conhecida, mas conhecida pelos seus pecados. Era uma mulher popular. Não popular por ser alguém que todo mundo gostava, mas popular pelo pecado que ela cometia. O pecado que essa mulher cometia era algo que todos sabiam, porque ela era chamada de a pecadora. A pecadora. Olha isso. Invade a casa de um fariseu, a pecadora, a mulher que todos conhecem como uma mulher pecadora. E lendo essa passagem, eu me fiz algumas perguntas, sabe? Porque eu acho que o fariseu e a mulher pecadora têm algumas lições para nos ensinar. E quando eu fui lendo essa passagem, o Senhor me trouxe algumas perguntas para que eu refletisse sobre como tem conduzido a minha vida. Eu quero passar isso para você essa manhã. As perguntas que o Espírito Santo me fez sobre essa passagem. Quem somos nós? O fariseu ou a pecadora? Ah, não, pastora, que isso, eu amo Jesus. Mas amar a tal ponto de fazer os atos que ela fez, porque essa mulher foi extremamente corajosa. A primeira pergunta que o Espírito Santo me fez foi: você é humilde? Ou você busca a qualquer custo um lugar à mesa? Por quê? É bem provável que naquela época a mesa era baixa. Então Jesus devia estar sentado com os pés para trás. Ele devia estar ajoelhado nas pernas. E os pés deles ficavam para trás. A palavra de Deus diz o quê? Que ela foi para trás de Jesus e ficou aos pés dele. Ela não podia entrar, sentar do lado de Jesus na mesa e começar a falar com Jesus. Mas não foi isso que ela fez. Ela procurou os pés dele. Aquela mulher procurou os pés dele. Ela não estava interessada em estar ali com aquelas pessoas, em um lugar à mesa, em uma posição. Não, eu vou sentar aqui do seu lado, Jesus, para conversar com você, para falar que eu te amo. Não. Ela foi para os pés. Ela foi para trás e para os pés. Ela sabia que o lugar dela era os pés dele. O mais importante para ela não era participar daquela refeição. O mais importante para ela era invadir aquele lugar e ir aos pés de Jesus. Gente, essa mulher com certeza passou por olhares de condenação dentro daquele lugar. Ela estava numa casa onde ela não era bem-vinda, onde estava acontecendo um jantar onde ela não foi convidada, com pessoas que a julgavam como a pecadora. Você imagina o que essa mulher não fez para estar aos pés de Jesus? Ela entrou no lugar e ela passou por julgamento, olhares condenando ela, comentários, fofocas, um monte de coisa podia impedir ela de ir aos pés de Jesus, mas ela foi tão corajosa. Ela sabia que o lugar dela era aos pés dele. Não importa o que os outros estão falando, não importa como vão me julgar, não importa nem como vão me chamar. Eu sei que eles sabem a minha história, eu sei que eles sabem o meu pecado, eu sei que eles sabem a vida que eu conduzo, mas eu estou com o meu Salvador dentro dessa sala e eu não vou deixar de entrar. Não vou deixar de entrar e não vou deixar de ir para os pés dele, porque ali é o meu lugar. Eu não estou nem aí para o que vão pensar, eu não estou nem aí para o que vão me julgar. Eu quero os pés de Jesus. Ela não quis a fama, ela não quis sentar à mesa e jantar, ela quis os pés e chorar. O que nos impede de ir para os pés de Jesus? O que nos impede de ir aos pés de Jesus? Porque lá é o nosso lugar de cura. Lá é o nosso lugar de consolo.
É aos pés do Salvador. É nos pés dele que nós somos encontrados. É nos pés dele que entendemos quem somos. É nos pés dele que recebemos a cura. Ah, pastora, mas a minha rotina é muito difícil. Ah, pastora, mas eu tenho passado muito mal. Isso tem me impedido de ler a Bíblia, de estar... Oh, gente. É lá que tem cura. A gente não pode negociar isso. Essa mulher conseguiu entrar na casa que ela não era nem bem-vinda para estar aos pés dele. E hoje que ele está na nossa casa, o que a gente precisa passar que a gente não passa para estar aos pés dele? Será que nós negociamos isso? Negociamos os pés de Jesus? Ou pior, será que nós somos daquelas pessoas que querem a fama, é a popularidade? Que se tiver a opção de entrar, a gente vai sentar à mesa. Que pés de Jesus o quê? Eu quero ir à mesa. Eu quero sentar com todo mundo. Eu quero ser reconhecido. Quão humilde nós somos. Para mim, uma das principais, mais lindas características do nosso Salvador é a humildade dele. Deus que se fez homem por amor a nós. Largou a glória e veio para a terra. É a humildade. Se a gente quer ser parecido com Jesus e diz que quer todos os dias se parecer com ele, que a gente comece pela humildade. Em um tempo onde as pessoas querem popularidade a qualquer custo, querem sentar à mesa e serem conhecidos a qualquer custo, querem atenção, querem cargo ministerial, querem seguidores, querem tudo. Jesus nos ensina sobre humildade. Nos ensina sobre uma mulher que ele diz que amou, que foi procurar os pés dele. Precisamos todos os dias estar aos pés dele. Precisamos todos os dias ser alimentados e receber o olhar dele. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. Temos que parar de procurar posições, honras de homens e buscar o lugar que o Senhor nos quer, aos pés dele. A segunda pergunta que o Espírito Santo me fez nessa passagem foi: filha, como estão os teus olhos? Como estão os teus olhos? O versículo 39 diz que Simão, fariseu, olhou para aquela cena da mulher aos pés de Jesus, chorando, quebrantada, e ele só conseguia ver uma coisa: uma pecadora. Uma pecadora. Ele fala assim, se ele soubesse quem ele era, saberia que era uma pecadora que está encostando nele. Gente, uma mulher corajosa que foi para os pés dele, começou a chorar, a beijar, a chorar. Ele só conseguia ver lá. Se ele soubesse quem ela é. Ele não conseguiu ver amor. Ele não conseguiu ver arrependimento. Ele não conseguiu ver mudança de vida. Ele não conseguiu. Que olhos maus são esses? Sabe aquelas pessoas que chegam no lugar, já olham, a cadeira está suja, o ar-condicionado não está bom, que sabe murmurar o tempo todo, só consegue ver aquilo que está ruim. Ah, é porque a minha vida não está boa, está tudo tão ruim, tudo fora do lugar. Não, a gente precisa trocar os nossos olhos. Não estamos com vida, não estamos aqui com vida e respirando. Glória a Deus por isso. Vamos começar a valorizar aquilo que Ele nos deu de bom. Não podemos ser aquelas pessoas que chegam no lugar e só conseguem reclamar e ver o que está errado. E ver as dificuldades da vida. Nós somos salvos. Essa é a nossa maior alegria. Precisamos caminhar na terra como aqueles que são felizes porque tem Jesus. A alegria de ter o Espírito dele em nós, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. O Espírito do próprio Deus decidiu morar em mim e em você. Ele podia morar em qualquer lugar. Numa casa linda, numa mansão gigante, mas não. Ele decidiu morar em você e em mim. Como estão os nossos olhos? A palavra de Deus diz em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ali ele estava se achando muito melhor que aquela pecadora. O olhar dele para ela era um olhar altivo, orgulhoso, vaidoso.
Sabe, Deus fala na palavra dele que tudo começa no coração. A boca fala que o coração está cheio. Tudo começa no coração. Ele dá uma lição também aos fariseus quando eles começam a reclamar com Jesus. Mas os seus discípulos não lavaram as mãos para comer. E ele fala assim, não é o que eles colocam para dentro que torna eles impuros, mas é o que vai para fora deles que torna eles impuros. É o que está no coração. O pecado começa dentro. Começa no coração, que é o centro das emoções e dos pensamentos. Como está o nosso coração? Se você mora muito tempo no Rio de Janeiro, você sabe que há um tempo atrás, nós tivemos um problema com a água. Vocês passaram por isso? Que a gente olhava a água, estava perfeita. Quando a gente ia beber, ela estava com aquele gosto de barro horrível. Vocês passaram por isso? Pois é. Olhando a água parecia ótimo, mas quando você provava, você via que ela estava barrenta, que estava com gosto ruim. Às vezes, nós somos assim. Por fora tudo maravilhoso, tudo bem, sorrindo. E dentro, nosso coração está quebrado, está rasgado, está amargurado, está com inveja. Não adianta. Os pecados que todos veem começaram dentro de nós. O adultério de Davi com Batseba começou dentro do coração dele, quando ele começou a olhar ela e a desejar dentro do coração. Caim matando começou onde? Na inveja do coração. Tudo começa aqui dentro. Nós precisamos avaliar o nosso coração. Os nossos olhos são reflexo disso. A forma com que a gente olha a vida é reflexo disso. Será que a gente é corajoso o suficiente para fazer a oração de Davi? Senhor, sonda o meu coração, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias. Sonda meu coração, Senhor. Eu não quero ser alguém amargo pelas dores da vida. Eu não quero ser alguém infeliz pelas dores da vida. Eu não quero ser alguém que ninguém tem o prazer em conversar por causa de tudo que eu passei. Mas que as minhas dores, o meu passado, tudo que eu passei, glorifique o teu nome. Que as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, como você é feliz, mesmo passando por tudo isso. Sabe por quê? Isso é testemunho. Aí você vai falar, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito do próprio Deus habitando em mim. É Ele quem me traz alegria, não são as circunstâncias da terra. Como estão os nossos olhos? Como estamos caminhando? Às vezes por fora todo mundo acha que está tudo bem, mas dentro estamos tão amargos. Às vezes uma injustiça que a gente sofreu. Alguém falou algo pra gente que feriu o nosso coração e a gente tá com aquilo ali guardado, faz tempo. E a gente continua seguindo a vida, fazendo o que tem que fazer, vindo pra igreja, trabalhando na igreja, mas no coração aquela ferida tá aberta. E a palavra de Deus diz em Provérbios que aquilo que não é confessado impede a gente de prosperar. Olha como isso é forte. Os pecados que não são falados nos impedem de prosperar, gente. Talvez algumas coisas não aconteçam na nossa vida porque a gente ainda não abriu o nosso coração. A gente ainda não confessou o que precisa confessar. Eu lembro que eu estava na minha casa, há alguns anos atrás, e eu comecei a criar uma implicância por uma pessoa específica. Gente, tudo que aquela pessoa fazia, eu já olhava assim, tá vendo? Tá fazendo só para aparecer. Tá fazendo só para isso. Sabe quando a gente tem uma implicância com alguém e a gente já olha meio torto? Eu tava assim. E aquilo foi crescendo dentro de mim, E eu lembro que num tempo com Deus, quando eu tava ali ajoelhada, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo falou para mim assim, filha, confessa o seu pecado de inveja. Eu falei, o quê? Inveja? Não tem inveja não, Jesus, que isso? Você tá com inveja, você precisa confessar. Tá sujo o seu coração. Tem uma ferida no seu coração. Você tem me buscado, mas o teu coração tem uma ferida. E aquilo me deixou tão constrangida que eu fui pro meu marido e falei, amor, eu preciso te confessar uma coisa. O Espírito Santo me falou, sabe essa pessoa? Então o Espírito Santo falou que eu tô com inveja. E eu preciso confessar porque eu não quero ter isso. Aí meu marido botou a mão na minha cabeça, orou por mim, nós tivemos um momento com Deus. Depois que oramos, eu voltei lá pros pés de Jesus, chorando, chorei e falei, Jesus, me cura, eu realmente não quero isso. Eu já confessei, eu quero ter o meu coração puro, meu coração limpo. Eu quero prosperar em tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero ter os olhos ruins. Eu não quero ter os olhos do fariseu que acha que é maravilhoso, que é bom, mas olha para aquela mulher onde tem arrependimento, onde tem amor, onde tem mudança de vida e só consegue ver uma pecadora. Só consegue ver o passado dela e não conseguiu ver o mover do Espírito naquele lugar. Ficamos cegos. Cegos pelas dores da alma. Cegos pelas dores do coração. Não podemos ser assim. Nossos olhos precisam ser luz. Luz.
luz. As pessoas precisam se aproximar de nós e sentir a presença de Deus. Uma vez eu estava com meu filho na brinquedoteca do condomínio da minha mãe. E eu levei ele lá para brincar. E tinham várias crianças brincando e eu estava sentada observando ele brincar. Uma senhora sentou do meu lado. E essa senhora começou a falar: porque eu não vou vir mais aqui, porque eu vou ser demitida. Ela era uma babá de uma das crianças. E ela desabafou a vida dela, desabafou. E eu fiquei ali ouvindo, primeira vez que eu conhecia. E ela foi falando, ela estava com um coração tão triste, mas ela foi falando, eu falei: nossa, eu entendo. Você está triste, né? Você está chateada. Mas não fica assim, olha, Jesus pode curar seu coração e tal. Aí ela olhou para mim e falou assim: você é evangélica? Eu falei assim: pronto, agora vai brigar comigo, né? Eu falei: sou sim. Ela: eu sabia. Vocês evangélicos, vocês são diferentes, né? A forma que vocês falam é diferente, né? E ficou toda feliz. Saiu dali bem feliz da vida. Eu falei: uau, que feliz, que experiência boa que eu tive. Eu saí me achando, né? Falei: uau, glória a Deus. Ela conseguiu sentir Jesus em mim. Quando eu pisei fora da brinquedoteca, o Espírito Santo falou assim: e por que não é assim na fila do mercado? E por que não é assim nos lugares onde você vai? Deveria ser assim sempre. Você deveria reluzir a minha luz. Você deveria atrair pessoas. Como você tem falado com elas? Você tem tido paciência de ouvir? Você tem sido bondade ou você tem sido uma língua ferida? Como têm sido as suas conversas? As pessoas se sentem à vontade na sua presença? Elas sentem a minha presença na sua presença? Eu falei: é verdade, Senhor. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar as minhas conversas. Eu preciso melhorar o meu olhar. Eu quero que aonde eu estiver, todas essas pessoas sintam a minha presença. Eu quero estar numa reunião de família, onde ninguém conhece Jesus, onde ninguém quer saber de Jesus, que eu chegue lá, eu quero que eles se constranjam. Se constranjam porque Jesus chegou, porque Deus chegou comigo, em mim, habita em mim. Sabe aquelas pessoas da nossa família que não se convertem, que a gente ora há anos? Como é que tem sido a nossa conduta como aqueles que conhecem Jesus? Como é que nós estamos sendo nas festas de família? Quando a gente senta à mesa com alguém, o que nós temos falado? Será que temos demonstrado amor, carinho, cuidado? Ou estamos sempre julgando, reclamando de alguém? Temos sido Jesus desse tempo? Como estão os nossos olhos? Como estão os nossos olhos? Será que nós só enxergamos pecadores? Será que nós só sabemos julgar e nos colocar acima de todos? Jesus nos pede humildade. Jesus nos pede para ir aos pés dele. Jesus nos pede para trocar os nossos olhos pelos dele. Jesus pede para limpar o nosso coração. Para a gente ser alguém com o coração puro, aberto. E às vezes a gente tem razão, gente. Às vezes nos magoam de verdade. As pessoas ferem, isso é verdade. Mas a gente precisa estar disposto a perdoar. A gente precisa estar disposto a ir adiante e caminhar mais uma milha. Porque Jesus nos pede isso. A gente precisa estar disposto a dar outra face. Olha só. Não é fácil, mas é o que Jesus pede. E se ele pede, ele vai dar o refrigério necessário. Se ele pede, ele vai fazer o que é necessário para que nós sejamos curados. É só a gente obedecer. E esse fariseu só via a pecadora. Que olhos ruins. E o olhar dela? Como é que estavam os olhos dela? Ela sabia que não estava num local que era bem-vinda. Ela sabia exatamente que ela era uma pecadora. Mas ela sabia o perdão que recebeu. Ela chorava e beijava os pés de Jesus porque ela o amava. Ela sabia que não era merecedora, é claro que sabia. Mas sabia que a graça a alcançou e ela era livre. Livre. Olha que coisa linda. Ela era livre. Ela sabia que tinha errado, mas ela sabia que a cura estava ali e que ele estava curando ela. Ela chorava e o beijava em meio a um lugar onde ninguém gostava dela. Ela era tão livre, tão espontânea, porque o Senhor da vida dela estava lá. Aquele que sabia quem ela era no íntimo, no coração, estava lá. Ela sabia o perdão que ela tinha recebido. A gente sabe o perdão que a gente recebeu, porque às vezes nós somos aqueles que se culpam.
que ficam eternamente carregando uma mochila pesada por algo que fez de errado, por algo que falou de errado, por algo que agiu errado, por um lugar que foi que não deveria ir, por uma palavra que falou e não deveria falar. E a gente vai carregando aquele peso todos os dias. E quando a gente carrega esse peso, a gente anula a cruz, porque Jesus morreu por isso também. Se nos arrependemos e nos confessamos, a mochila tem que sair. A mochila tem que sair. Nós precisamos ser igual a essa mulher, chorar, beijar e se alegrar. Porque a mochila saiu, porque foi perdoado. Porque um novo tempo existe. Porque Deus escreve uma nova história para nós todos os dias. Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. A misericórdia dele se renovou hoje. Quando você acordou, quando o sol nasceu, a misericórdia de Deus já tinha sido renovada sobre a sua vida. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que essa mochila pesada não nos pertence. Erramos, nos arrependemos, vamos para os pés de Jesus, choramos, beijamos, lavamos os pés dele. Depois levantamos e entendemos que fomos perdoadas. E entendemos que Deus tem uma nova história para nós. Sem carregar essa mochila pesada. Já tentou carregar um sofá? Já tentou carregar alguma coisa muito pesada? Você não consegue caminhar muito com aquela coisa. Ela é tão pesada que você consegue dar 1, 2. Se conseguir muito, você dá um terceiro passo. Mas depois não dá mais porque é muito pesado. Às vezes a gente não está caminhando, não está entrando pelas portas que Deus quer, porque estamos levando fardos pesados que Ele já tinha falado. Filha, tira isso daí. Tem lugares talvez que Deus queira te levar, que você precisa caminhar, que você precisa correr para eles, mas você não corre porque você está com o peso da culpa. Tira o fardo. Tira o peso, tira a mochila e seja livre para caminhar. E seja livre para entrar aonde o Senhor quer que você entre. E seja livre para caminhar mais algumas milhas. Sem o cansaço, mas com a presença dEle. Não carregue isso com você, não anule a cruz. A cruz foi pelos nossos pecados. Terceira e última pergunta que o Espírito Santo me fez: guardar ou entregar? Jesus começa a comparar as atitudes do fariseu com as da mulher pecadora. Enquanto o normal, o comum, o ordinário naquela época seria o anfitrião receber seu convidado com um beijo de boas-vindas, porque isso era cultural. Você recebia um anfitrião na sua casa, você dava a ele um beijo de boas-vindas. Você lavaria os pés dele com águas, ou você ou um próprio escravo lavaria os pés daquelas pessoas, daquele convidado. E você ungiria a cabeça dele com óleo. Isso era normal quando você tinha um convidado de honra para um jantar na sua casa. Você o saudava com um beijo, lavava os pés, por causa da poeira da época, e o ungia com óleo e sentava à mesa com ele. Quando era um convidado que você amava, um convidado ilustre. Mas Simão não fez nada disso. Jesus fala para ele: você não fez nada disso. Em contrapartida, a mulher pecadora, ela não beija o rosto de Jesus. Olha que coisa linda. Ela beija os pés dele. Olha só. Em contrapartida, a mulher beija os pés de Jesus. Lavou os pés dele com lágrimas e ungiu os pés dele com perfume caro. Gente, ela entregou tudo. Ela talvez não tivesse uma casa digna, com um lindo jantar para Jesus entrar. Mas ela deu mais que isso, ela deu a vida dela. A água que lavou os pés de Jesus vinha de dentro dela, eram lágrimas. Os cabelos que ela enxugava aos pés de Jesus mostravam, sabe o quê? Jesus, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é para te servir. Se é o meu cabelo que eu tenho, é isso que vai te servir. Agora é com ele que eu vou enxugar teus pés. E uma mulher estar com cabelos soltos naquela época não era algo bonito e legal de se ver. Pelo contrário, era uma intimidade. Mas ela o amava tanto que ela abria a intimidade dela ali e falava: Senhor, eu enxugo com o meu cabelo, é o que eu tenho. Talvez eu não tenha um pano de seda para enxugar os teus pés agora, mas o que eu tenho é teu. O que eu tenho é isso. Eu não tenho uma casa bonita para você entrar. Eu não tenho um jantar para te dar, mas eu tenho as minhas lágrimas para lavar o teu pé. Eu tenho o meu cabelo para enxugar. Eu tenho o meu beijo para dar para os teus pés. E o perfume.
O perfume mostra que nada mais tinha valor para ela, né? Nesse mundo, senão a presença dele, senão ele, senão o seu perdão, o seu amor, a sua paz. Olha que coisa linda, gente. Era um perfume caríssimo. Provavelmente era o que essa mulher tinha de mais valor em casa. Alguns falam que era um perfume que valia 1 ano de trabalho. Ela derramou em alguns segundos aos pés dele. Para imaginar. Aquilo que ela tinha de mais valor. Aquilo que talvez fosse pagar as contas, fosse dar liberdade para aquela mulher. Aquilo que ela trabalhou durante anos. Foi esse perfume que ela derramou aos pés dele. O que ela demorou 1 ano para conseguir, talvez ela derrame em alguns segundos aos pés de Jesus. Se isso não é demonstração de amor, eu nem sei o que mais é. Ela entregou tudo. Tudo. Desde as lágrimas ao cabelo, ao beijo, à humildade, a se humilhar, ao que ela tinha de físico de mais caro. Ela entregou tudo para o Jesus que ela amava. E Jesus termina falando que ela sabia o quanto ela foi perdoada e por isso amava profundamente. Coisa que o fariseu não sabia. O fariseu não achava que tinha muita coisa para ser perdoada. Afinal, ele era conhecedor da lei. Afinal, para ele era um homem muito bom, uma autoridade. Mas aquela mulher sabia quem ela era. Aquela mulher sabia que precisava de muito perdão. Por isso os atos de amor dela eram tantos. Como estão os nossos atos de amor por Jesus? Será que nós entregamos tudo? Será? Porque aquilo que você não entrega, você idolatra. Será que a gente entrega a nossa razão? Em meio a uma discussão por paz, você entrega a sua razão? Será que você entrega a sua vaidade? Será que você entrega cargo, dinheiro, orgulho, planos? Você entrega planos? O que a gente não entrega, a gente idolatra. A gente faz planos e quer que aquilo seja realizado e fica aquilo com a gente. Fica orando por aquilo, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. Quando na verdade Deus pede para assim, filha, entrega e deixa eu fazer do meu jeito. Entrega porque os planos que eu tenho não são os seus, são maiores que os seus. Quando a gente guarda para nós os planos e não entrega ao Senhor, nós idolatramos os nossos planos, eles valem mais que Jesus. Relacionamentos, o futuro dos filhos, o futuro da família. Para a gente é difícil entregar. Sabe o que a gente idolatra às vezes? Que a gente não entrega? As dores. As dores da alma e as dores do corpo. Às vezes é tanto sofrimento que a gente vive aquilo constantemente e a gente idolatra as nossas dores. Elas passam a valer mais que Jesus. Às vezes a gente fala assim, eu nem quero ser curada porque chama tanta atenção estar naquela situação. Não idolatre suas dores, entregue a Jesus e continue fazendo a obra. Continue buscando, continue indo aos pés dele, com dor ou sem dor, porque a dor não manda em você. Não idolatre a sua dor e a sua ferida. Entrega ela para Jesus e pede a cura. Vai para os pés dele. O que você precisa entregar que você ainda não entregou? Essa angústia no seu coração pela sua família, pelo que vai acontecer, por um ente doente, por um divórcio, por um filho perdido, por um neto. Eu não sei o que está no seu coração. Mas se você acorda e dorme pensando nisso todos os dias, pensando o que fazer com isso, por que eu faço, para onde eu vou, e você não entrega, você está idolatrando esse problema. Faça como essa mulher. Derrama aos pés de Jesus, entrega para ele e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Em Ezequiel, se eu não me engano, não sei se é 14, tem uma passagem que os líderes de Israel procuram o profeta para pedir direção. Eles querem uma direção do que vai ser do futuro, o que eles vão fazer. E quando eles entram no profeta, na frente do profeta, quando o profeta vai falar, Deus fala assim, deixa que com eles eu mesmo respondo. Porque esses homens estão aqui pedindo direção, estão me procurando, mas dentro do coração deles está cheio de ídolos. Cheio de ídolos. Aqueles que dizem que amam com a boca, mas não com o coração. Eles querem direção para a vida, mas não me entregam.
Tá cheio de ídolo aí dentro. Tá idolatrando um monte de coisa. Me entrega e descansa na minha presença. Me entrega e entenda que eu farei o que for melhor para você e para o que você ama. Chega de sofrer todos os dias angústia e peso. Entregue ao Senhor. Talvez o que você precisa entregar nessa manhã seja a própria vida. Até aqui você conduziu a sua vida como você queria. Você fala, não, Jesus mora no meu coração, mas não deixa Ele te conduzir. Não deixa o Espírito dele te conduzir. Você faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Entrega a vida. Entrega verdadeiramente, deixa Deus te conduzir. Deixa o Espírito dele te conduzir. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua família. Entrega a tua dor. Não idolatre isso. Entrega o desafio. Entrega o problema que está passando. Entrega o medo. Eu lembro, gente, que no início da pandemia, eu estava grávida. Eu tinha acabado de ter Maria. Eu tenho 2 filhos, o Davi de 3 anos e a Maria, que hoje tem 7 meses. E assim que eu tive Maria, eu voltei para casa feliz da vida, achando que o meu puerpério seria maravilhoso. O puerpério é aquele período que a gente tem logo após ter o filho, né? Que a gente vai para casa aqueles 45 dias, às vezes dura mais que isso. E os hormônios estão loucos dentro de nós, a gente acabou de parir, né? Então tá tudo meio doido. E foi no meio da pandemia. E quando eu saí do hospital com a minha filha, que eu entrei em casa, me veio um medo, gente. Mas um medo. Um medo. Um medo. Eu tive muito medo, sabe de quê? De morrer e deixar os meus filhos. Medo de que meus filhos morressem. Medo de que meu marido morresse porque ele precisava trabalhar, estar aqui todos os dias. E eu fui tomada por um medo, uma angústia no meu coração, uma angústia que eu chorava compulsivamente. Eu cheguei a fazer, gente, mais de 10 exames de Covid, de tanto medo que eu tinha. Eu estava ali apavorada dentro de casa, falando, meu Deus, e agora? Eu posso morrer, se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? Eles precisam de mim. E eu chorava todos os dias. E eu olhava pela minha varanda e eu via o entardecer vindo. E, gente, o entardecer gerava uma angústia profunda no meu coração. Depois eu fui ver que isso é, inclusive, um dos sintomas de depressão, de algumas coisas, né? Eu olhava o entardecer e eu amava o entardecer, porque eu sabia que era no entardecer que Deus descia para falar com Adão. Eu amava. Mas depois disso, eu olhava o entardecer e ia me dando uma aflição, ia ficando com falta de ar. Eu ia ficando com medo, eu começava a chorar, eu começava numa angústia, eu começava a sentir coisas. Falei, eu acho que eu tô com falta de ar, eu acho que eu tô com dor no braço, eu acho que eu tô gripada, eu acho que eu tô com Covid, olha, eu não tô respirando. E eu comecei a ficar tão preocupada, doendo, a minha alma doía. Doía demais, e eu ficava assim, Senhor, eu não posso sentir, Senhor, eu sou pastora, cadê a minha fé? Senhor, que loucura é essa? Por que eu tô sentindo? Senhor, me cura, me cura, me cura. E eu ficava ali todos os dias, a minha mãe foi pra minha casa me ajudar, e eu ficava, mãe, eu tô com tanto medo, mãe, o que eu posso fazer? Mãe, eu tô com medo, e eu ficava com o termômetro, e eu posso tomar alguma coisa? Eu ficava tão medrosa, com tanto medo, tão desespero, tanta angústia, e eu nunca tinha passado por isso na vida, eu nunca passei por uma depressão, eu nunca passei por uma crise de pânico, eu nunca passei por nada disso. Foi a primeira vez que eu senti isso. Eu tive o puerpério do meu primeiro filho, que eu tive medo, mas não era isso. Era diferente. E eu chorava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu estava ali clamando ao Senhor por aquele sentimento. Mas eu não idolatrei. Eu não me senti confortável, porque as pessoas me mandavam mensagem, pastora, como você está? Você está melhorando? Eu estou orando por você. Pastora, como você quer que a gente visite? Eu estava sendo amada e era lindo. Mas eu não queria ficar naquela posição, eu não queria aquilo. Eu não idolatrei a minha dor, apesar de doer demais. Eu ia para os pés do Senhor e falava, Senhor, me cura, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu preciso de cura. Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura. E eu orei durante dias, durante 1 mês e nada. E eu sentia a mesma coisa. E eu tinha convite para ministrar e eu não ia, porque eu estava apavorada de sair de casa. Até que um dia, lendo o devocional para o meu filho de 3 anos, a gente faz o culto no lar no café da manhã. Eu pego a Bíblia e a gente lê para ele. Eu, Felipe, e Maria e Davi. Maria no colo, ou ela fica no tapete no chão, mas a gente sempre lê uma passagem bíblica para o Davi. Curtinha. Nós oramos bem curtinho e cantamos um louvor curtinho. É um culto no lar que dura 15 minutos. E nesse dia, a história que eu ia ler era de Bartimeu. Gente, quando eu peguei a palavra e eu comecei a ler a história de Bartimeu,
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Quando eu li essa história, eu fui curada. Eu comecei a chorar compulsivamente na mesa do café da manhã. Chorar. Eu estava sentindo o Senhor me curando naquele momento. Aquilo que eu estava clamando, entregando aos pés dele várias vezes. Ele estava me curando aquele dia sentada à mesa com a minha família. E ali eu fui curada e eu nunca mais senti nada. Depois daquele dia, que a palavra dele cura. Porque os pés dele curam. Porque a gente não pode idolatrar o que a gente sente, a gente tem que entregar e pedir: Senhor, cura. Senhor, está contigo. E aquele dia eu chorei, o Senhor me deu uma palavra em cima de Bartimeu, e eu comecei a anotar. Eu saí do culto no lar, eu fui para o quarto, comecei a anotar, chorar e anotar, e Deus me deu uma palavra nova sobre aquilo, e eu fui curada. Mas como? Aos pés dele, e entregando. Toda oportunidade que eu tinha, eu falava: Senhor, eu te entrego isso, eu não quero ficar assim, me cura, Jesus, me cura. E eu ia dormir. Eu não queria ficar curtindo aquela dor. Porque às vezes é um lugar confortável. As pessoas têm misericórdia de nós, as pessoas nos amam, as pessoas cuidam. E às vezes a gente quer morar ali. Mas não, Deus não nos chamou para isso. Eu entreguei. O que você precisa entregar? Qual angústia do seu coração você precisa entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele faça, do jeito dele, não do seu?